Olá pessoal, hoje então nós vamos falar sobre a regulação do metabolismo do glicogênio. Nós vimos anteriormente que a glicogenólise, a quebra do glicogênio, ela tem duas funções. No fígado é jogar a glicose para o sangue e nos músculos é fornecer glicose, fornecer combustível para a contração muscular, para que o próprio músculo gere energia. E nós vimos também que a glicogênese, a síntese de glicogênio, é uma das maneiras que a célula tem de retirar glicose do sangue. Então, a regulação dessas duas vias, ela é muito simples, porque ela se baseia praticamente no status nutricional do organismo. Ou seja, se você tem muita glicose no sangue, uma dessas vias vai acontecer. Se você tem pouca glicose no sangue, outra via aquela que será a principal via a ocorrer, principalmente no fígado. Um ponto bacana, um ponto a nosso favor é que, diferente da regulação da glicólise e da neoglicogênese, que envolve a frutose 2,6-bifosfato, a enzima PFK2, que é uma enzima bifuncional, a regulação do metabolismo do glicogênio, ela é feita por duas enzimas distintas, as duas principais enzimas que regulam tanto a quebra quanto a síntese, e essas enzimas todo mundo conhece. Uma delas é chamada de glicogênio fosforilase, e a outra é chamada de glicogênio sintase. Glicogênio fosforilase é a enzima responsável pela glicogenólise, pela quebra do glicogênio. A glicogênio sintase é a enzima responsável pela síntese do glicogênio, por fazer glicogênio. Qual é o ponto importante que a gente não pode esquecer aqui? De uma maneira muito simples, a gente vai dizer assim: a enzima glicogênio fosforilase, ela existe de duas maneiras. Uma maneira é a sua forma ativa e a outra forma é inativa. Ou seja, a glicogênio fosforilase, ela pode estar em determinado momento ativa e em um determinado momento ela pode estar inativa. A gente abrevia chamando de forma A, ativa, e B, de inativa, ok? A e B, ativa e inativa. Então, a glicogênio fosforilase pode estar na forma A ou na sua forma B. A mesma coisa a glicogênio sintase. A glicogênio sintase pode estar na sua forma A ou na sua forma B. Qual é a diferença? Qual é a diferença das formas A e das formas B, de ambas as enzimas? A diferença é como qualquer outra modificação covalente que a gente estuda nesse curso. Em outras palavras, essas enzimas elas podem estar fosforiladas ou podem estar desfosforiladas. É isso que torna a enzima ativa ou inativa. É isso que faz a enzima ficar na sua forma A ou na sua forma B. Então, por exemplo, vamos olhar para a glicogênio fosforilase, essa daqui do meu lado, a glicogênio fosforilase. Reparem que quando ela está fosforilada, com aqueles pezinhos do lado, ela está na sua forma A. E quando a enzima glicogênio fosforilase está desfosforilada, ela está na sua forma B, inativa. O inverso ocorre com a glicogênio sintase. O que é o inverso? A glicogênio sintase, na sua forma desfosforilada, está na sua forma A, ativa, e a glicogênio sintase, quando estiver fosforilada, está na sua forma B, inativa. Ai, que confusão. Veja, parece confuso, mas não é. Porque vocês têm um quadrinho com 6 palavras: insulina alimentado desfosforila, glucagon, jejum fosforila.
E qual é o pulo do gato, o segredo? O segredo é que você não quer, por exemplo, que o seu fígado faça as duas coisas ao mesmo tempo. Quais duas coisas? Você não quer que o seu fígado consuma o glicogênio, você não quer que o seu fígado quebre glicogênio para jogar glicose no sangue e, ao mesmo tempo, tire a glicose do sangue para fazer glicogênio. Você não quer que isso se torne um ciclo vicioso, sem fim e inútil. Quebra o glicogênio, joga glicose para pegar essa glicose para formar glicogênio. Você não quer. Então você não quer que as duas enzimas trabalhem ao mesmo tempo. Em outras palavras, enquanto a glicogênio fosforilase estiver na forma a glicogênio sintase estará na forma B. E quanto a glicogênio sintase estiver ativa, a glicogênio fosforilase estará inativa. E pronto, vai para o quadrinho, no quadrinho que te fala glucagon e insulina. Vamos pensar. Quando te falam em insulina, a primeira coisa que vem é no estado alimentado. No estado alimentado eu comi glicose, portanto eu não quero que meu fígado jogue mais glicose no sangue. Eu não quero. Portanto eu quero, na presença da insulina, que a glicogênio fosforilase esteja na forma B. E ao mesmo tempo, se tem muita glicose no sangue e glicose em excesso é um veneno, você quer retirar a glicose do sangue e estocar na forma de glicogênio. Portanto, na presença de insulina, você quer que a glicogênio sintase esteja na forma A, ativa. Pronto. Você olhou, lembrou. Insulina alimentado desfosforila. Pronto. Todas as enzimas, as duas enzimas que regulam o metabolismo do glicogênio, quando tem insulina no sangue, elas serão desfosforiladas. As duas, a fosforilase e a sintase. Elas vão perder o seu grupamento fosfato. Elas serão desfosforiladas. Ora, então significa que na presença da insulina, as duas estão desfosforiladas? Sim. Então qual é a diferença entre elas? É que na presença da insulina, a glicogênio sintase está ativa e a glicogênio fosforilase está inativa. Bioquimicamente falando, a glicogênio sintase, ela está ativa quando ela está desfosforilada e a glicogênio fosforilase está inativa quando ela está desfosforilada, que é o que está aqui nesse nosso esqueminha do lado de lá. Veja, na presença da insulina nós temos a glicogênio sintase ativa e claro, a glicogênio fosforilase está inativa. Por outro lado, quando nós temos glucagon, significa que nós não temos glicose vindo da dieta e os níveis de glicose não podem cair. O que é que seu fígado entende? Que ele precisa jogar glicose no sangue. Ele precisa quebrar o glicogênio. Para quebrar o glicogênio, eu preciso que a glicogênio fosforilase esteja na forma A e, ao mesmo tempo, a glicogênio sintase esteja na forma B. Pronto. Aí eu vejo no meu quadrinho, glucagon, jejum, fosforila. Opa! Fosforila significa dizer que em resposta ao glucagon, as duas enzimas vão estar fosforiladas. Qual é a diferença? A diferença é que a glicogênio fosforilase fosforilada está na sua forma A e a glicogênio sintase na sua forma fosforilada está na sua forma B, inativa. Então olha que lindo, na presença do glucagon, o nosso fígado joga glicose para o sangue e não consegue produzir glicogênio. Na presença da insulina, o nosso fígado retira a glicose do sangue e não é capaz de quebrar o glicogênio. Isso é maravilhoso. Apenas para vocês terem uma ideia, além do glucagon,
A adrenalina é um importante regulador da glicogênese muscular, ok? Na presença da adrenalina, a quebra do glicogênio também é estimulada. E para finalizar, uma outra maneira de regular o metabolismo do glicogênio é por meio de efetores alostéricos. E o que é muito óbvio aqui, é meio óbvio, veja, a quebra do glicogênio, ela vai ser inibida quando nós tivermos altas concentrações de ATP no músculo, por exemplo. Por quê? Porque se tem altas concentrações de ATP no músculo, por exemplo, significa que você não está contraindo, você não está fazendo exercício, você está parado. Então, por que é que o glicogênio vai ser quebrado? Se o objetivo do glicogênio ser quebrado no músculo é justamente servir como substrato para a glicólise, ou seja, produzir energia. Se tem muita energia na célula, a sua célula acaba inibindo esse processo. E a mesma coisa, o oposto. Muito excesso de ATP na célula é um estimulador para que o glicogênio seja feito. Só para que vocês ouçam e procurem, existe um ponto importante quando nós falamos desse tipo de mecanismo, que envolve a exoquinase, ok? Que envolve a primeira enzima que é recrutada quando a glicose entra nas células, a exoquinase. A exoquinase é a primeira coisa, a glicose entrou na célula sempre, em qualquer célula, independente de qualquer via, a glicose vai ser fosforilada em glicose 6-fosfato. Fato é que existe uma família de exoquinases, são isoenzimas, exoquinase 1, 2, 3 e 4. E existe uma diferença muito relevante, muito importante entre a exoquinase 2, que é a exoquinase que está na maioria dos tecidos, nos músculos, por exemplo, e a exoquinase 4, que é a isoenzima típica do fígado. Então, ela é tão especial que a gente dá até um nome para ela. A gente chama ela de glicoquinase. E assim como qualquer isoenzima, existem algumas pequenas diferenças entre a exoquinase e a glicoquinase. Embora ambas façam o mesmo trabalho. Qual é o trabalho? Fosforilar a glicose em glicose 6-fosfato. A minha sugestão é que vocês gastem um tempinho procurando entender as diferenças entre glicoquinase e exoquinase. E claro, se vocês precisarem da minha ajuda, é só escreverem para mim, me procurarem e a gente conversa, tá? Mas tentem entender um pouquinho dessa diferença, porque vocês então serão capazes de perceber qual é o papel do fígado e o papel dos músculos na regulação da glicemia, por exemplo, ok? O que é um ponto muito importante, principalmente quando a gente pensa no fígado, o papel do fígado, tá bom? Então, basicamente é isso. É assim que se dá a regulação do metabolismo do glicogênio. São duas enzimas distintas que podem existir em duas formas diferentes, forma A e forma B. A diferença entre a forma A e a forma B é estar ou não fosforilada. E claro, se as duas vias não podem acontecer ao mesmo tempo, enquanto uma estiver na forma A, a outra enzima vai estar na forma B. Ok? Agora só pensem, o sinal para fosforilar ou desfosforilar é o mesmo. É a insulina para desfosforilar e é o glucagon ou a adrenalina, o sinal é para fosforilar, ok? E aí então não precisa de decorar, precisa de não esquecer as 6 palavras: insulina, alimentado, desfosforila, glucagon, jejum, fosforila. Com isso na cabeça é só dar uma chacoalhada que os neurônios se conectam, você queima um pouquinho de fosfato e chega na solução, tá bom? Obrigado pelo tempo despendido, espero ter ajudado. Encontro vocês num próximo momento, no mesmo local, tá bom? Qualquer coisa vocês me escrevam, pessoal. Abraço, muito obrigado, até logo mais.